equipe, eu preciso confiar no outro. Eu preciso ter uma equipe que um confie no outro, uma equipe que se complete dentro desse universo. Né? E o que é o trabalho? Se nós olharmos, né, vou falar aqui um pouco da história, se nós olharmos o trabalho de um modo geral, ele tem no Ocidente também, e particularmente, né, não é religiosidade, é entendendo como um todo, principalmente no cristianismo, né, o trabalho ele é muito dito e muito voltado para o sacrifício, né? Em outras religiões, no próprio protestantismo, que é cristã, né, que é uma vertente do cristianismo, perceba que ele já trata o trabalho de um modo mais diferenciado. O cristianismo, o suor do seu rosto, o sacrifício, tem uma ligação muito forte. Então, o trabalho tem uma ideia de sofrimento, de castigo, né? Trabalhar, vá para o trabalho, é uma ideia de castigo, né? Ao longo da história, isso vem mudando, graças a Deus. Ao longo da história das civilizações, a concepção de trabalho recebeu várias significações. Trabalhar feito um condenado, isso mesmo, Ian. Né? Gente, e assim, Ian tocou no assunto, e abri um parênteses para falar, por exemplo, no Brasil mesmo, gente. Vocês já repararam que nós temos muito problemas com o trabalho braçal do Brasil? Eu até comentei isso para vocês, né? Na questão de cultura. O período o Brasil foi o país do mundo que ficou mais tempo um país com escravos em todo o globo terrestre. Então, tem trabalhos que não é para você fazer, né? Poxa, o cara é engenheiro, poxa, ele é psicólogo, ou fez universidade, ele é administrador. Não é para você fazer, é para você dar 10, 20 conto e alguém fazer para você. Enquanto que você observa na Europa, nos Estados Unidos, muito faça você mesmo. São os caras que pintam. Não tem um filme americano e na classe média, Francisco, que não tem no fundo de quintal, Kleber, uma pequena oficina. Aqui no Brasil, o trabalho de cortar um jardim, uma grama, limpar uma calha, tem que ser feito, né? O trabalho braçal no Brasil tem uma relação muito interessante. Esse faça você mesmo. É verdade. Que acabou vitimando o apresentador Gugu, né? Faça Isso. você mesmo. Aí foi limpar o ar-condicionado e tomou uma queda. Se ele tivesse no Brasil, teria pagado uma empresa especializada para fazer o serviço. Ou aquele Severino, R$50. O caseiro. Ô, Léo. Oi? Tem um outro problema. No Brasil, o preço da ferramenta ou maquinário é muito alto. Você não consegue comprar uma ferramenta de qualidade a 10, 15 reais, não. Perfeito, Kleber. Uma máquina DeWalt mesmo é R$1.800. Lá é $150. O cara monta uma oficina com menos de $1.000 lá, você monta a oficina. Vamos comparar locais. Com R$1.000 aqui você não consegue montar. Já falou tudo. A cozinha mesmo, pô. Eu conversando com um primo meu que mora na Itália, aí eles não têm funcionária, né? E vai indo pro terceiro filho agora. Então a cozinha dele é uma cozinha residencial que é toda industrial. Lava, passa, seca na cozinha, faz o negócio todo ali, né? Pô, mas as máquinas são baratas. Veja aí uma secadora, uma lavadora e secadora de prato aqui no Brasil. É o preço do olho da cara. A gente entrega a casa, né? Toma, leva a chave, né? É sua. Então tem essa questão também do faça você mesmo no Brasil. Ian coloca aqui no chat, ficou muito gourmet, né? Ficou para comida, mas não era para ser para a gente fazer. Mas isso que Kleber coloca da ferramenta. E de como somos pobres, gente. É complicado falar isso, mas nós temos que
que falar. Nós somos um país que a renda média é R$ 1.805. A renda de um baiano é 941. O salário mínimo é 1.045. Então, Baiano, você fala mais da parte de Salvador. E do interior do estado? Quanto é? essa é a média, né? Imagine, é muito menos que isso. Então, você encontra alguém por R$ 20, R$ 30 fazendo bico para fazer para você. E ainda vai ter alguém que vai dizer que o cara não sabe trabalhar. É. Ele não fez nada, mas é um crítico, né? Com todo respeito, gente, é igual a obra da prefeitura. Vocês já olharam? Tem 2 trabalhando. Via Bahia também é assim. Tem 2 pessoas trabalhando e tem 6 fiscalizando. Se tivesse 7 trabalhando e só um fiscalizando, a obra era mais rápida. A Via Bahia é o seguinte. Professor, aqui está tendo a obra 2 pedreiros, 2 mestres de obra, 2 fiscal do mestre de obra, mais 2 fiscais dos fiscais do mestre de obra. Aí, vez e nunca, aparece o engenheiro responsável, e aí vem os fiscais do engenheiro. É impressionante, não tem como dar certo. Eu tenho um amigo que ele mora no Canadá e ele morava em Salvador, em frente a uma praça. Ele dizia, Kleber, que quando ia limpar a praça em Salvador, iam umas 10, 15 pessoas. Não limpava todo dia, ia 10, 15 pessoas, mas trabalhando 2. Você já sabe como é, né? 2, 3 trabalhando para limpar a praça, e uma vez por semana, e olha lá, de 15 em 15 dias. Ele mora no Canadá hoje, e mora em frente a uma praça do Canadá. Chega um senhorzinho, como o Kleber falou aí, chega um senhorzinho com um tratorzinho, para o tratorzinho, tudo equipamento lá, tudo tecnologia, limpa tudo, cata as folhas, deixa a praça um brinco, entra no tratorzinho dele e vai embora. Um funcionário. Mas é investimento em tecnologia, né? Solta lá vários robozinhos, tudo sugadores, pega tudo a folha, joga no tratorzinho. Mas se botar uma pessoa só trabalhando no Brasil, professor, aí o pessoal abre a boca logo. É escravidão, é escravidão. Tu é doido, tu é doido. Aqui trabalha no mínimo 20 em uma praça. É só para a gente entender. Então, somos baixos salários, a produtividade acaba sendo baixa, né? O brasileiro, de um modo geral, a produtividade acaba sendo baixa. E a gente fica nesse círculo vicioso. Não temos inovação, né? E aí o trabalho fica pesado, o que sobra é pouca coisa, as pessoas vivendo de bico. Aí sim o trabalho vira um sacrifício, porque não tem inovação, não tem tecnologia, né? Nós estamos aqui falando para o curso de engenharia, para o curso de psicologia, nós precisamos de inovação, precisamos de tecnologia. E isso vem perdendo com o tempo. Aí diz assim, não, mas aí vai desempregar as pessoas. Bom, se você começa a ter produtividade e tecnologia, você vai gerar emprego com mais qualificação. Então, você vai ter que exigir uma escola melhor, você vai exigir uma formação universitária mais ligada com o mercado. Então, vai uma coisa puxando a outra, né? Aí acaba desenvolvendo o país como um todo. E com a sociedade vai desenvolvendo, aí tem o outro lado, mas faz parte do jogo. Vai diminuindo o número de filhos, a população vai envelhecendo. Tudo isso que a gente está vendo acontecer mais fortemente na Europa, mas que a gente já vê a passos largos também no Brasil, né? Que não enriquecemos, não se tornamos um país tecnológico, estamos se tornando um país de idosos. Como vai fechar essa equação? Não tem aposentadoria para todo mundo. Essa é uma outra discussão, né? Então, a gente precisa encontrar o norte. Urgente. Falando de trabalho mesmo. O Brasil precisa encontrar um norte. Nós não temos esse norte hoje, você sabe muito bem o que eu estou falando. Nós não sabemos o que queremos, né? Você olha para uma Coreia do Sul, você sabe o que ela quer. Você olha para o Japão, você sabe o que ela quer. Você olha para o Chile, com todo respeito aos hermanos aqui, você percebe o que ele quer. Você pode até discordar, mas você percebe.
né? Investimento alto em pesca, investimento alto em vinho, investimento em startups ligado ao turismo dentro do Chile. Ele não vai fazer uma economia enorme, não dá, ele é um país pequeno, o Chile é uma lateral, com todo respeito, mas se você olhar, é uma linha, né? Ainda tem um Andes do lado, e está fazendo, e está crescendo, e a gente, uma potência dessa, pagando o preço que vem de lá de trás. E essas discussões são importantes e não tem nada a ver com política, né? São discussões, são interpretações e acaba tendo, mas são interpretações de entender o caminho. Que caminho o Brasil quer? O trabalho tem muito a ver com o caminho. Eu preciso preparar o jovem para esse novo trabalho. E tem que começar hoje, Abraão, né? Tem que começar agora, né? Essa discussão começar mais cedo na cabeça do jovem, né? Da importância da inovação. Então, por que é um país que inova pouco, né? Porque nós não somos um país inovador. Porque temos a cultura do trabalho braçal, do trabalho de massa. Mas perceba que a gente tem, quando dá uma chance, a gente consegue, Bárbara. Quando dá a chance, a gente consegue, Robert. Então, Samuel, por exemplo, nós temos no agronegócio. Por quê? Porque o agronegócio buscou centros de estudo, de pesquisa. Nós temos na própria Petrobras celeiros de águas profundas. Nós temos na aeronáutica, né, a Embraer, que era brasileira, hoje foi vendida, mas nós fazemos aviões de ponta. Então, é descobrir o que faz bem feito e investir ali. Eu sei que parece simples no falar daqui, né? Mas se a gente não lutar por isso e não estudar e mostrar esse caminho para o país, nós vamos continuar. Nós não somos nem mais o país do futuro. Essa é uma grande discussão, né? E aí a gente parte, falando em trabalho de equipe, vai partir cada um para tentar o seu futuro, né? E não está errado também, né? Não dá para eu ficar ganhando R$941, que é o salário médio do baiano, ou 1.800 e pouco, que é o salário médio do brasileiro. Eu quero ganhar mais. E aí eu vou para o individual e a gente esquece da luta coletiva de mudança do todo, que é natural. Eu estou aqui falando com vocês, mas durante o meu dia eu acabo esquecendo isso. Vocês me resgataram isso aqui, dessa divisão que nós temos, que só faz isso aqui, ó. Né? Nós temos oásis, potências, oásis, né? E nós temos áreas pobres na mesma cidade, né? Então, é isso que faz o trabalho. Para um ser prazeroso e ele entende isso, e para outro é um trabalho árduo, sem perspectiva de crescimento, sol a sol, né? Não é a função. Toda função nós estamos aqui para dar importância, mas é um trabalho que não tem escala, ele não é escalável, ele não sai daquilo ali. Então, gente, agradeço a vocês aí o parênteses e fez eu refletir, né? Algo que me fez e me faz lutar todo dia, né? Como é que posso melhorar a vida das pessoas? É isso que eu escolhi fazer todo dia na minha vida, e às vezes a gente esquece, né? A gente entra no automático. Mas o que eu escolhi fazer foi melhorar a vida das pessoas todo dia, né? Meu trabalho é esse. Eu acho que a universidade é essa função também, tenho certeza, de melhorar a vida das pessoas, abrir a mente, observar de outra forma, juntos, porque quando vocês trazem um questionamento, vocês abrem a minha mente também, não tenha dúvida disso, aqui é uma troca. E durante o dia eu ajudo as pessoas a montarem negócios, né? Meu trabalho é esse, na outra empresa que eu trabalho, eu ajudo as pessoas a montarem negócios, pensarem em negócios, criarem negócios. Então, às vezes a gente esquece, né? Que a gente está aqui para ajudar essas pessoas a melhorarem um pouquinho a vida dela, né? Mas o dia a dia tira um pouco isso, pensar nesses, né? No ano tão difícil como cada um de nós tivemos, entre renda, ter que ficar em casa, vai ter segunda onda, não vai ter, né? Trabalho, pessoas do lado da gente perdendo emprego, perdendo renda. Foi um ano muito duro, né? Muito duro para todo mundo, direto ou diretamente. Além do medo da doença, pessoas que podem ter perdido entes queridos, é todo um processo, né? Aí chega na eleição, tá tudo liberado.
Ao longo da história das civilizações, gente, o trabalho recebeu vários significados. A civilização ocidental antiga, né, tinha muito trabalho criativo. Gente, os gregos... Aí, olha aí como o trabalho era tratado na Grécia. Olha o nosso problema de Ocidente. Os filósofos lá, que eram os pensadores, não trabalhavam, eles tinham escravos. Trabalho braçal tira a capacidade de pensar a Grécia Antiga. Isso em Atenas. Em Espartas, os donos do poder, que eram os soldados, malhavam, guerreavam, né, os espartanos, e o trabalho braçal era de quem? Dos escravos capturados também. Então percebam que a relação inicial do Ocidente com o trabalho foi essa. Os romanos saíram colonizando todo mundo para ter escravo, para também não trabalhar. Então, o trabalho braçal, ninguém não queria fazer, não. Na Idade Média, na perspectiva católica, o trabalho era visto como castigo, sociedade dividida em 3 classes, né? Entre quem pensa e quem executa, e o escravo. E no período de forma protestante, o trabalho é visto como bênção. O protestantismo, como eu falei para vocês, tem uma relação com o trabalho mais aberta. Kleber? Isso aí não mudou muita coisa, não. Porque, dependendo da empresa, o colega, mesma função, ele não vai querer fazer a mesma atividade. Se ele puder fazer um trabalho mais brando, ele vai optar por fazer um trabalho mais brando. E vai deixar o outro colega lá se acabando, fazendo um trabalho mais pesado. Disse tudo, Kleber. Adaptou os nomes, né? Então, gente, a primeira pessoa que falou de trabalho foi o pai da economia, o Adam Smith, né? Britânico, nascido na Escócia, né? E ele falava o seguinte: o trabalhador deve desistir de sua tranquilidade, liberdade e felicidade e receber o seu salário como recompensa. Para Adam Smith, a pessoa teria, e ele é o pai do capitalismo, como vocês conhecem, a pessoa tinha que trabalhar muito para aglomerar dinheiro e formar riqueza, né? Essa era a ideia de Adam Smith. Kleber já colocou aí muito bem. Às vezes a pessoa trabalha muito, gente, e não tem, né, essa aglomeração de riqueza, né? Aí você fala uma pessoa que vende lanche, por exemplo, ela, se fosse por trabalhar muito só, ela acorda, sei lá, 4 da manhã para fazer o lanche, aí sai com aquele carrinho de lanche dela percorrendo a cidade toda, pedala o dia todo, né? Então, Adam Smith escreveu em 1723, temos que entender, mas é trabalhar com aqui também, né? Só o braçal não resolve muito, não. Para Karl Marx, pai do socialismo, então eu trouxe o capitalismo e o socialismo na mesma página. O trabalho é a primeira condição básica para toda a existência humana. O trabalho criou o próprio homem, ou seja, nos tornamos humanos pelo trabalho. A ideia do trabalho é o que dignifica o homem, para Karl Marx também. E uma definição de Coeser: em sua concepção geral, o trabalho é o processo através do qual o homem transforma a natureza, os outros homens e a si mesmo, tendo em vista construir as condições necessárias à sua sobrevivência. Não apenas como indivíduo, mas como humanidade. Né? Então, percebam que o trabalho é muito mais do que na sociedade capitalista que nós vivemos, né? O trabalho tem uma nuance de representatividade, de status, a fala de teoria da motivação. O trabalho tem uma ligação, e nossas colegas psicólogas sabem mais que isso, né? Uma das primeiras coisas que a pessoa perde em testes que a gente pergunta, a pessoa que está desempregada, ela bota dignidade, né? Não tem nada a ver, mas... Professor, minha mulher está elogiando a sua aula. Disse que todas que eu tenho assistido... Obrigado. Agradeço a ela aí, Bruno. Então, gente, percebam que esse trabalho... Bom, vocês chegaram aqui a um ponto... Nós chegamos aqui a um ponto fantástico. O trabalho é importantíssimo. É importantíssimo para a economia,
porque ele traz renda, distribui renda. Foi importante demais para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social, né? Nós melhoramos graças aos trabalhadores. Se não tivesse as pessoas com coragem, João, nós estaríamos lá até hoje, Henrique. Então, são pessoas que foram... Então, o trabalho ele é fundamental na história da humanidade, mas ele foi separando entre quem trabalha e quem pensa, né? Que Taylor fala isso e é criticado, mas foi acontecendo aos poucos. Eu fico me perguntando, né? E fui estudar sobre isso, né? Onde é que surgem as famílias ricas? Onde é que as donas de um determinado tempo? Aí você volta lá atrás e vê na Grécia Antiga, né? Que eles escolhiam os representantes, que eram tipo um prefeito, o nome não era esse, dentro das vilas que eles criavam, escolhiam um representante, gente. E esse representante ditava as regras. Ele não trabalhava, ele estava lá para pensar e dividir a produção, organizar a feira. Então vejam que lá de trás já veio a divisão das famílias ricas e das famílias pobres, né? Já que ele tinha todo o recurso, ele administrava ao seu bel prazer, né? Tinha que proteger ele, aí começa. Então, o trabalho, ele é importantíssimo em todo o processo. O trabalho intelectual é importantíssimo. Só que, às vezes, não é dito como trabalho. As pessoas acham que o trabalho tem que suar. Não, todo trabalho é dignificante. Agora, é claro que as remunerações são diferentes. E aí acaba sendo o nosso gargalo. A partir do momento que a gente não teve trabalho braçal, então o trabalho braçal vem diminuindo, a gente não tem emprego para todo mundo. E aí, gente, surge um vendedor ambulante, surge o informal, a pessoa surge o bico, a pessoa vai se virar o que tem, né? Isso é coisa de país subdesenvolvido. Onde vocês viajarem aí, que for do Brasil, característica de brasileiro, você vai ver o informal lá. Se você for aqui na América do Sul mesmo, é uma festa. Onde você for, você vai ver. Tá lá, do mesmo jeito. O vendedor de CD, o cara do mouse. Eu não vi frutas, mas os demais, vocês vão ver tudo. Né? Ou já viram. Quem já viajou aqui já viu também. Então, o trabalho, ele foi perdendo o trabalho braçal e ganhando o trabalho intelectual, que muitas vezes eram vistos de uma forma... fulano não trabalha. Pô, o cara pensa ali, passa horas e horas desenhando um projeto, passa horas e horas analisando um grupo de pessoas. Fulano não trabalha porque ele não vê o trabalho braçal. Isso, claro que isso vem diminuindo bastante, né? Mas o trabalho, ele é importantíssimo. Foi graças a ele que nós chegamos até aqui, onde nós estamos, numa sociedade evoluída que nem essa. Olha aí, gente. Então, quais são as características ou dimensões do trabalho? O trabalho é um qualificador, né? A pessoa vai galgando o posto, crescendo na empresa. Também ele pode ser um desqualificador. Aí é muito do que a pessoa acredita, né? Eu tinha um colega de trabalho que, assim, nunca me importei muito. Ele achava um absurdo carregar uma caixa, por exemplo. Ele achava que desqualificava o trabalho dele, né? Ô, Léo, Bora, rapaz, pega essa caixa aqui comigo. Pois não? antes de você concluir, quem tá teclando aí mais do que tu? É o pequeno aqui do lado. Pequeno não, né? Então, aí tá. Eu bato a noite toda nele aqui, né? Ixi, valeu, então. Manda ele parar aqui já. Diminui aí. Do outro lado, você tem um trabalho mais prazeroso, né? Tem trabalho que você gosta mais de fazer. Tem um trabalho que você explora mais, né? Que é um trabalho mais explorador. Tem trabalhos que são mais satisfatórios. E o pior trabalho de todos é aquele que causa sofrimento. Então, você fica num local que você sofre
com o trabalho que você executa. E muitas vezes você fica por causa do salário, né? Por causa da necessidade que você tem. Então, gente, assim, uma das coisas que eu digo para todo mundo, o trabalho é um meio de vida, não pode ser um meio de morte, né? Eu estou num trabalho que causa sofrimento, que me causa desgaste, eu tenho que procurar outra. Eu não posso sair porque eu tenho conta e tudo. Poxa, faz um currículo, entrega para as pessoas, diz que está disponível para o mercado de trabalho, mas o trabalho ser meio de morte, né? Todos vocês já devem ter presenciado, é horrível, né? Você vê um patrão falar alto com um funcionário, ou destratar, Bruno, uma pessoa, Kleber, é complicado, Guilherme. E você vê muito isso ainda, né? Eu vi isso num Bom Preço um dia desse, né? Bruno coloca aqui, trabalhar para viver e não viver para trabalhar, né? Eu vi um dia desse no Bom Preço, a gerente lá, a menina, errou alguma coisa e ela foi com bastante agressividade, né? Ô, Léo, Pois não? uma coisa que você falou anteriormente sobre a questão das opções de trabalho, antes de a gente chegar até aqui. Verdade. E hoje a cultura está fazendo com que as pessoas venham procurando meios melhores de atividade, né? Mas tem pessoas que se formam, mas gostam do serviço braçal. Tem. Tem essas opções. Eu gosto do serviço braçal. E não tira o mérito de ninguém. A pessoa gosta, ela tem prazer. Olha, eu vejo às vezes uma preocupação das pessoas com o outro, que é assim. Tem um rapaz aqui na nossa cidade, eu não posso citar o nome, que ele construiu um senhor patrimônio, né? Mérito deles e o esforço dele. Ó, desmontou, eu também gosto do que eu faço. Ele construiu um senhor patrimônio, mas ele gosta de ficar lá no depósito, junto com o pessoal, carregando mercadoria, distribuindo, atendendo o cliente pessoalmente. Ele não gosta de ficar no escritório com ar-condicionado. Você não imagina como isso incomoda as pessoas, Flávio? Não, você quer ver uma coisa? Eu vou abrir um leque aqui meu, pessoal. É uma coisa assim que, só para questão de entendimento. Eu faço instalação de coisas residenciais. Eu instalo a TV da casa da pessoa, eu vou lá para instalar um cooktop, um forno micro-ondas, né? Um armário, essas coisas. Sabe por que eu tenho prazer? Porque a empresa fala bem assim, eu vou ter que fazer uma viagem. Cara, eu já conheci tantos lugares que muita gente está atrás desse escritório. Eu tenho um vínculo de amizade mas tão bom que muita gente não tem. E em outras coisas, né? Mas não estou me trazendo assim um mérito, uma bandeira. Não, é porque eu tenho um prazer. Eu posso aparentemente ganhar pouco, mas pelo menos eu tiro quase o salário de engenheiro, com toda sinceridade. Só fazendo isso e passeando. Eu só passo 30 minutos para fazer a instalação. Para mim isso é prazeroso até demais. Infelizmente tem pessoas que olham para minha cara e falam: está se formando em engenharia. Mas e daí, velho? Uma realização minha. Poderia ser pedreiro, não importa. Entendeu? Mas tu vai fazer um serviço de residencial ali, elétrico, tu vai puxar cabo, essas coisas. Puxa, velho. É meu prazer estar fazendo isso, a mão na massa. Eu amo, eu tenho prazer. Então, assim, tem gente que não entende, quer olhar a gente atrás de um escritório, atrás de uma coisa, lindo, maravilhoso. Eu não consigo. É de mim. Olha só, para quem está acostumado no trabalho braçal, quando ele passa para o escritório, ele passa a se sentir inútil. Por isso que muitas pessoas, mesmo trabalhando no escritório, ele continua fazendo o trabalho braçal, que ele se sinta útil naquele ambiente. Por mais que você ganhe rios de dinheiro, se você tiver isso como seu entender correto, você vai continuar fazendo atividade braçal. Mesmo ganhando, mesmo ocupando a vaga de engenheiro, de supervisor, vai ser o seu diferencial sempre. Nisso coloca aqui, parabéns, Flávio.
E Nilson coloca aqui, minha central fotolítica, eu mesmo quero instalar. Ele mesmo quer instalar. Então, assim, a pessoa ali, não é sofrimento para ela estar ali. Independente da renda que ela tenha, ela tem prazer em estar ali, ou ela explora a situação, como instalar as práticas fotolíticas, né? Ele está explorando, mas as pessoas julgam o outro. Teve um rapaz egípcio, e ele ficou milionário, mas milionário mesmo. Ele é egípcio, ficou milionário aqui no Brasil, de origem egípcia. E assim, ele não vai nem no Egito. Cara, o cara tá lá, o cara tá feliz lá fazendo o negócio dele. E o pessoal zoando, né? Tem o caso de Serrinha, saiu até na TV Subaé. Ele nunca saiu do comércio dele. Esse ano, para casar uma filha, não sei se alguém aqui é de Serrinha, isso viralizou, não sei se algum colega aqui é de Serrinha, ou que viu, saiu a TV fez reportagem em tudo. Pela primeira vez ele fechou o supermercado dele um final de semana. Que para os outros isso é sofrimento. Pô, o cara trabalha o tempo todo. Mas alguém perguntou a ele? Alguém perguntou a pessoa, João? Então, gente, o que é às vezes ruim para é aquele cara que está lá correndo. Ele corre 40 quilômetros. Como é que pode? O cara corre os 40 quilômetros dele. Né? Eu gosto de tomar minha cerveja toda quinta-feira, e aí? Eu tenho barriga de tanque, mas é a parte da Cuba. Não importa. Eu não gosto de malhar, não gosto de correr, entendeu? Agora, uma coisa eu subo 49 degraus umas 6 vezes por dia. E é onde eu moro, no 3º andar. Em falar nisso, viu, tem um rapaz aqui, você falou a história do cara que nunca tinha fechado o supermercado. Tem um rapaz aqui por nome de Seu Basto. O cara tem quase 70 anos ou mais. Sabe quando foi a última vez que ele fechou um dia? É o velho Bastos? Isso! Conheço. Pronto! O velho Bastos nunca fechou, acho que o supermercado dele. O mercadinho dele. Se um dia ele fechar, acho que ele dá infarto. Velho Master. O Lady falou aqui que viu essa história. E as pessoas estão lá. Ele nunca fez. Virou reportagem. Alguém perguntou se ele não gosta disso? Então, gente, às vezes o que é um prazer para um não é para outro, né? O Wes coloca aqui. Inclusive, nesses dias que fechou o comércio mais cedo, ele não estava fechando e tomou a multa. O Wes falou que ele não fechou o comércio, negócio do Covid, e ainda tomou a multa. Ali gosta de trabalhar, viu? É o prazer dele. Né? É diferente, você chega... Essa foi boa. É diferente de você ver uma pessoa que não faz o que gosta. Né? Aí, quando faz o que gosta, o povo fala, né? Não é como a música, o povo fala mesmo, né? Então, a gente tem que entender que, para aquela pessoa, o trabalho é um prazer. Por que o trabalho tem que ser um sacrifício? Né? Todo trabalho... Não, é como o Flávio colocou aqui muito bem, Nilson colocou, Kleber colocou. A pessoa gosta de fazer aquilo ali. O rapaz do mercadinho aí, ou o velho Bastos, gosta de fazer isso. Então, gente, percebam que se o trabalho está causando sofrimento, é uma coisa, mas se é algo que a pessoa gosta de fazer... O tempo passa e ela se diverte e vai levando ali. Intelectual, né? O trabalho pensado, muitas vezes as pessoas não observam como trabalho. Né? Muitas vezes, e eu sei que não é por maldade nem nada, é a forma que as pessoas observam. Quantas vezes já me perguntaram, e vão perguntar a vocês se alguns de vocês já lecionam, vão vir para lecionar, vem para essa área acadêmica, vai perguntar assim, o senhor trabalha ou só dá aula? Como se o trabalho de dar aula não seja um trabalho, né? Imagina o quanto essas pessoas não iriam prosperar se tomasse conta das próprias vidas, a Leide fala aqui. É verdade, é uma necessidade de falar do outro que é impressionante. E o trabalho intelectual, às vezes, não é visto como trabalho, né? E ele é de fundamental importância, ele é planejar, ele é mudar vidas, ele é reanalisar. O trabalho braçal, esse é mais visível, né? Esse tem o esforço físico, ele acaba sendo mais visível, mas ele não é mais produtivo, nós sabemos disso em sua maioria. O trabalho produz bem material, sem dúvida nenhuma, né? A gente trabalha em prol de conquistas,
né? É uma das formas de motivação. A gente quer agregar valor, quer crescer, né? Como o Flávio falou ali, ó, professor, conheci lugares bonitos, tem uma renda legal, né? Fruto do trabalho e do esforço dele, né? E as pessoas estão incomodadas por causa do diploma de engenharia. Produz não material, o serviço, né? Que às vezes o preço é incalculável. Isso é complicado até, né? A gente já comentou isso, né? Quanto custa um show? Quanto custa uma obra de arte? É difícil mensurar esse tipo de trabalho, mas são fundamentais, né? Olha, gente, como cresceu. As pessoas sentiram falta no momento da pandemia dos shows, né? No momento mais forte da pandemia. E aí cresceu muito as lives. Olha o sucesso que as lives são hoje. Ô, Léo, mas também, no caso dos shows aí, assim, o pessoal sentiu falta, mas não foi aquela coisa desesperadora. O mais gostoso ficou agora, não vou dizer nem confraternização, mas assim, as pessoas se encontrando, se conhecendo melhor dentro de suas casas, conhecendo seus parentes, conhecendo as pessoas do qual convive todo dia, mas não tem aproximação, tem mais aproximação com o cara do show lá do outro lado. Ô, Léo, concernente só minhas últimas salves aí, porque senão eu estendo demais. Eu tô falando muito. Eu tenho umas críticas aqui em minha casa que fala bem assim, que o pessoal fala que, Flávio, você é muito inteligente, você era para ser rico. Aí eu falo bem assim, não é do meu feitio querer ser rico, não. Porque quando a gente se torna, assim, quando a gente se torna rico, se você analisar, às vezes tem uma certa, no finalzinho lá do ser rico, tem uma certa mediocridade, que nós nos tornamos um pouco egoísta. E isso é um conceito meu, né? Não estou dizendo que são todos. Mas, infelizmente, de toda a convivência que eu tenho, de todas as pessoas que eu vi que se tornaram ricas, acabaram sendo, assim, mais ambiciosas, mais egocêntricas, entendeu? Fora que começaram a ter medo das coisas, né? E aí vai sucessivamente. E eu, assim, eu acho que todo mundo está susceptível a tudo. E eu querer se tornar rico para ser assim, fora assim, que não é o meu feitio. Eu gosto de estar no povão, entendeu? É o meu jeito. Eu não consigo mudar, não dá para me querer ser rico, não sei que eu não vou ser, mas pelo menos uma coisa é, a amizade é tudo. Conhecer bem. Ó, o Wes falou que está doido para testar isso, para ver se é verdade. Cara, eu não devo dizer não, ó, minha esposa ganha umas 6 vezes a mais do que eu. Eu, junto com ela é muito mais empreendedora do que eu. Ela tem o que dela, ela me reclama todo dia que era para mim estar trabalhando bastante. Eu digo a ela bem assim, trabalhar para quê? Para quando eu chegar aos meus 50 anos estar doente? Né? Eu quero viver um pouco mais, eu quero ter prazer em estar com minha família. Infelizmente, a gente não dura muito tempo. Qualquer situação, qualquer instante, a gente pode dar um piripaque aí e largar tudo. A gente tem vários exemplos aí, não só de família, como também, isso vale para todos. Né, como também de amigos que infelizmente já se foram. Nós temos colegas que estavam tentando se esforçar, de repente já foi. Então, assim, o nosso destino realmente é a morte. A gente não tem que estar pensando nisso. É tentar o fruto, mas também aproveitar aquilo que está sendo oferecido. Né? São as possibilidades, as convivências, curtir aquela coisa massa que está ali, e aí vai sucessivamente. Kleber disse aqui que ele queria ter nascido rico em vez de bonito. Queria ter nascido rico em vez de bonita. Se a gente nasce em berço de ouro é bom. Agora, porra, é bem complicado. Manter o berço que é complicado. A gente teve uma frase pegando que Flávio... Você vai ter sucesso, viu, Kleber? Você vai ter. Você vai conquistar o seu objetivo. Tem uma frase que eu anotei até... O seu dinheiro chega ali na frente e fala assim, eu quero comprar isso. Eu tive uma Seu frase conceito meu, viu, pessoal? Não é de todo mundo, não. É meu. Que eu anotei aqui no início da pandemia, anotei esse caderno companheiro aqui. Esse não sei que número é esse caderno aqui, desde que começou esse negócio, meus cadernos vai tudo embora. Seguimos lutando, disse Leite. E ele falou assim, né? O que adianta a tua BMW? Eu não sei quem é o autor, gente, desculpe, peguei nessas... Do que adiantou sua BMW agora, se você não pode sair, né? Do que
do que adianta aquele restaurante caro se você não pode ir. Então, aí ele fala vários exemplos, no final ele fala, né? A maior riqueza de um homem é fazer aquilo que ele pode fazer naquele momento. Então, os bens materiais, eles são importantes, a luta é árdua, né? Também, mas aí eles não são o único, né? O trabalho traz isso, mas ele traz também uma responsabilidade muito maior, né? Eu tenho a oportunidade de conviver com alguns amigos que se tornaram executivos de grandes organizações, que você observa assim, Guilherme, bem legal, né? Mas a vida eles não têm, né? Vida, como o Flávio falou, eles não têm. Mas é uma opção de vida deles e eu respeito. Eles sabiam desse desafio ao ir pelo caminho. Os que não sabiam, é o que eu sempre oriento, né? Assim, o que foi, porque às vezes na sua vida as coisas vão meio que acontecendo, né? Então, que não perceberam, eu sempre falo com eles, quando a gente está conversando, eu falo assim, ó, é muito legal você fazer uma terapia, procurar um psicólogo, procurar uma psicóloga, bater um papo, porque a coisa foi acontecendo. Ah, eu não esperava estar onde eu estou. Bom, mas você está, né? E vem muitos problemas também, vem uma cobrança familiar, porque você constrói uma família, como o Flávio falou, a pessoa passa a não ter tempo. Mas, repito, a pessoa tem muito prazer no trabalho que ela faz. Ela tem o prazer de entrar naquele avião, cortar para lá, cortar para cá. E se ela chegou lá sem se preparar para isso, né? Se ela sem se preparar para isso, procura ajuda, né? Tem aqui as minhas colegas psicólogas que podem contribuir com esse processo. Porque às vezes você cai meio de paraquedas em um mundo quando você percebe, você está correndo para lá, correndo para cá, e você gosta do negócio, Guilherme, mas acontece. E isso pode acontecer com vocês. E vocês vão levar Léo falou isso para mim, né? Lá atrás. Ao se tornar um alto executivo, vão vir altos salários, mas vão vir a cobrança, a responsabilidade, a falta de tempo, etc, etc, etc. Mas lembre-se, se não foi uma escolha sua, se foi uma escolha sua, lembre-se disso o tempo todo. Se não foi uma escolha sua e foi um processo que foi acontecendo, como o Kleber falou aí, eu estava aqui, virei supervisor, virei gerente, virei diretor, né? Mas se foi algo que eu galguei, durante o processo eu tenho que ir me preparando para isso. Se foi algo que foi acontecendo, eu preciso ter um apoio externo. Então, assim, é como eu disse, você às vezes gasta tanto dinheiro com tanta coisa, guarda um dinheirinho aí para trabalhar a sua mente, porque ela pira, né? Você passa a ter uma vida que não é sua. Principalmente, gente, quando você começa a viajar, você começa a ir nos melhores aviões, você começa a comer nos melhores restaurantes, você é uma vida de glamour, mas que você tem que ter uma estrutura muito legal, porque você não tem um não. E se você perde? Né? Você sabe que entre altos executivos é o maior índice de suicídio, né? Porque como dizer à família que você não tem mais aquele padrão, então prefere nem voltar para casa. São coisas que... Por quê? Porque falta um apoio psicológico durante esse período do crescimento aí rápido. Então, é uma coisa que eu falo para vocês, que eu tenho certeza que vou encontrar muito de vocês, né, com fé em Deus, nesse sucesso profissional, caso vocês queiram, e estejam preparados, e procurem ajuda, e converse com pessoas, e batam um papo, e contrate profissionais durante esse teu percurso que você vai precisar. Né? Não é uma vida das mais fáceis, mas tem, como o Edson falou aqui, tem um lado bom, um lado material. Você, poxa, pode ter uma casa bacana, pode ter o carro que quiser, pô, né? Um Roberto Justus, né? Eu disse para vocês que uma das coisas que eu gosto é ler biografia, né? Particularmente biografia de empreendedores. E a biografia de Justus, ele chega para Eliana, que é a apresentadora, e eles estão conversando, SBT mesmo, ou em outro lugar. Ele fala: você gostaria de jantar na Argentina? Aí ela fala assim: a gente ir num restaurante argentino? Não, eu estou lhe convidando para irmos agora
na Argentina, nós vamos, né, numa casa de tango e vamos jantar na Argentina. Então, ele mandou preparar lá o avião lá, o jatinho lá, e foram jantar na Argentina. Então, são prazeres que é claro, que o dinheiro também comporta, né? Traz, né? E aí quem diz não, né? Quem diz não? Então, fica o caminho, são esses aí. Mas reuniões que não acabam, e voltar, tá aqui, tá ali, etc. Mas é importante também, e é uma decisão muito pessoal, caso vocês tenham essa oportunidade. Como o Flávio falou aí, ele não quis, né? Mas possa ser que, às vezes, por um caminho, a empresa dele comece a crescer mais, e aí ele vai ter que pensar, né? Ele vai ter que analisar o que é que ele faz, né? São caminhos. É intencional transformar a si mesmo, o outro e a natureza. O trabalho é isso, né? Ele transforma eu, Leonardo, ele transforma quem está em minha volta, ele transforma a natureza. É que aí vai acontecendo e você aí tem que pensar, às vezes, o que é que eu faço? Eu quero isso mesmo? São decisões da nossa vida. Mas, repito, às vezes as coisas vão acontecendo e quando você vê, por isso ajuda. Trabalhe daquilo que você gosta, nunca mais precisa trabalhar. E isso é difícil para as pessoas entenderem, né? As pessoas reclamam, principalmente às vezes as pessoas, Leite, que estão na sua volta, né? Como o Flávio falou. Porque assim, se você está aqui agora, você não está em outro lugar. Então a pessoa, pô, tu só trabalha, né? E não percebe que a pessoa está feliz ali, fazendo um trabalho dela sensacional. Tem um senhor, gente, na simplicidade dele, vende banana na feira aqui na feirinha, talvez algum de vocês conheçam. Vende banana mesmo, literalmente. Banana da terra. Rapaz, o homem tá sempre sorrindo. Tá feliz, brincando com um, brincando com o outro. Sei lá de que horas aquele homem chegou ali para montar aquela barraca, não tenho a menor ideia que horas ele vai sair, mas ele tá feliz fazendo aquilo ali. E às vezes a gente não vê a felicidade nas pessoas a exercer o trabalho dela, né? O do lado não tá. Aí pergunta assim, por que a banca A vende mais que a banca B se todo mundo é banana e vem do mesmo lugar que vende Bom Jesus da Lapa? Tá no sorriso, tá na expressão, tá no lado de fazer o que gosta do ser humano. Eu acho que quando a gente faz o que gosta, né? A aula que vem que é de coach. A aula que vem eu prometo a vocês que é coach mesmo. Vamos falar sobre o coach. Mas o coach, não no coach, né? É o coach técnico, né? Que é esse de trazer as pessoas para o seu lado. Não o outro que virou aí, eu não posso falar que eu não conheço, eu não sou coach, eu não conheço o outro. Né? Divisão social do trabalho. Existe desde as origens das pequenas civilizações. As pessoas sempre dividiam, a gente falou aqui, olha lá na Grécia Antiga. Aí surgiu o patriarcado, os pais mandavam em tudo, escravidão, servidão, corporações de ofício, trabalho livre, contrato de trabalho, a evolução da humanidade. Veio a divisão de trabalho de Taylor, que dividiu em tarefas. Veio o Fordismo, linha de produção. Veio a burocracia, uso de protocolos. E o toyotismo, né, que é a produção mais enxuta, a ilha de produção, terceirização de peças, just in time, só deixa no estoque aquilo que realmente eu preciso, e funcionários altamente capacitados e com pouco cargo de supervisão. Essa é um pouco da evolução do trabalho, né? Nós somos, eu acredito aqui que a maioria é baiana, né? Então nós somos uma mistura, né? Quanto mais próximo do recôncavo, mais misturado nós somos. Se vocês olharem o sertão, quando a gente adentra mais para o sertão, mistura menos, mas no recôncavo a mistura é muito maior. Então nós passamos por todos esses conceitos, né? Mas quando vai para o sul da Bahia já mistura muito com o índio. Lá vamos nós, né? Nós somos misturados, o brasileiro na sua essência. E algum dos nossos antepassados, com certeza, foi o dono da casa de engenho, foi o prefeito, né? Outro antepassado nosso foi o escravo,
e lá vamos. Outro foi o português, outro foi... Então, a gente passou por todas essas etapas. Nós tivemos no antepassado que foi operário, temos um antepassado que deve ter sido dono da fábrica, e lá vamos nós. Então, nós passamos por todas essas etapas. Para chegar aqui hoje, no toyotismo, onde exige um funcionário altamente qualificado, estudioso, por isso o crescimento e a necessidade das pessoas irem buscar os balcões das universidades, ter um nível superior, mas lembrando, e é isso que vocês falaram muito bem, isso que é uma mudança cultural. O diploma por si só não diz nada. Infelizmente, é um título importantíssimo, mas é um título, Francisco. Eu preciso fazer esse título trabalhar. Ele vale muito quando eu adentro na faculdade, mas no lado de fora eu tenho que provar. E nós temos que... E aí os japoneses trazem isso, né? O trabalho, a dedicação, trabalhar 12 horas por dia, uma semana de 3 semanas no ano que para. Então, é uma cultura bem diferente da nossa, né? Pessoal, teve um amigo meu falando, uma amiga, que um funcionário dela disse que não ia porque o candidato a prefeito era daqui de Feira e ela tem uma empresa em Irará. O funcionário dela avisou que não ia porque o candidato tinha ganho a eleição e ele ia comemorar. Então, é difícil, né? A gente fala em trabalho, em produtividade e as pessoas encontrando formas de não trabalhar, né? A vitória do candidato, pelo que eu saiba, não é feriado, né? Então, como é que a gente compara com a cultura do trabalho? Isso é um esforço, né? E aí, se estiver trabalhando demais, o pessoal vai falar: fulano só trabalha, não faz outra coisa. Então, gente, para Smith, a divisão do trabalho, reduzindo a atividade de cada pessoa a alguma operação simples e fazendo dela o único emprego de sua vida, necessariamente aumenta muito a destreza do operário. Nós instruímos com Ford, né? Se todo dia eu botar esse fundinho aqui da caneta, é claro que eu vou virar um especialista nisso e vou fazer melhor, mas é um trabalho burro, né? Com todo respeito. A origem, e não vou aguentar fazer isso a vida toda. A origem para a divisão do trabalho estaria nas tendências naturais do homem para permutar, intercambiar e trocar uma coisa pela outra. E aqui surge o trabalho em equipe. É onde o ser humano deixa de ser o artesão que trabalhava sozinho, de short, aumentava a prole dele, né? Lembre-se, gente, a gente discute muito pouco isso, Robert, Wellison, Ian, Leide, Bárbara. A gente fala muito pouco isso, Bruno, Flávio, mas, por exemplo, durante um bom tempo, João, as mulheres não podiam trabalhar, né? O trabalho não era para as mulheres, assim, só o trabalho, entre aspas, de casa, né? Então, a ideia do trabalho em equipe, da junção de todos, ela demora também por causa disso. E o trabalho, ele é algo, o trabalho familiar é a equipe, né? É como se fosse uma família. É um por todo e todos por um. Todo mundo junto com a mesma cabeça, pensando na mesma maneira. Isso quando a família dá certo, né? Igual quando a empresa dá certo. Então, assim, o trabalho em equipe, ele vem para que aquelas forças sejam chamadas em prol de um objetivo. Hoje nós sabemos que, às vezes, na empresa, às vezes é só um objetivo mesmo. Depois, cada um vai para o seu lado. Que não é diferente no casamento também, né? Eu acredito que ninguém casa pensando em separar, seja a forma de casamento que for. Ninguém casa pensando em separar. Mas, lá na frente, acontecem coisas que, Matheus, né? Deu incompatibilidade, não deu certo, um está prejudicando o outro. É melhor cada um seguir seu rumo. Mas a equipe é a mesma coisa.
né? E é mais fácil do que o casamento, não precisa assinar tanta burocracia. Às vezes eu entro na empresa, tenho meus sonhos, minhas perspectivas, mas quando eu entro, eu percebo que lá não se encaixa nos meus valores, né? O que eu estou vendo ali eu não gostei, e vida que segue, né? Eu não preciso mais, Flávio, entrar numa empresa para me aposentar, Henrico. Isso acabou, Edson. Hoje eu preciso encontrar crescimento, sem dúvida nenhuma. São várias pessoas, cada uma fazendo a sua parte, um auxiliando o outro quando for necessário para que haja eficiência no trabalho realizado pelo grupo e se consiga atingir a nossa meta, que é a qualidade do atendimento, aqui no caso é uma empresa de saúde, em produção, em seja lá, para ter botado reticências aqui, seja lá que empresa for. Então, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Eu não preciso com a minha equipe ter um casamento, né? Eu não preciso ser melhor amigo dos meus funcionários, né? E nem eles meus e nem eu com o meu chefe superior. Tem que ter profissionalismo em prol de um objetivo. E isso é muito difícil falar nos países de origem latina, né? Porque as emoções estão muito ali. Hoje diminuiu muito, mas ainda tem, né? O menino pega lá e o pai tem um filho, dá para batizar o chefe só porque é o chefe. Hoje também não tem esses filhos todos, ficou mais difícil fazer isso. Então você cria um laço de intimidade, né? Você trazer para sua casa todo mundo que trabalha na empresa. Sabe? Isso dos países latinos é complicado, né? Você vai trabalhar na Alemanha há 50 anos e talvez nunca ninguém lhe chame para casa dele, porque casa para os alemães é um ambiente sagrado. Isso é cultural. O cara entra na empresa, eu já chamo para beber. Então, aqui no Brasil, veja a diferença de cultura. Talvez eu trabalhe 50 anos com o cara e nunca fui na casa dele, porque eu sou um colega de trabalho dele, eu não sou amigo. Mesmo trabalhando 50 anos juntos. Cultura alemã. Aqui o cara entra hoje, já vai para casa no final de semana, ela leva o churrasco, traga a carne, o outro traz a cerveja. Kleber? Oi, Kleber. Polonês Polonês. Polonês também é assim. Alemão, polonês, austríaco, ali deve ser todo mundo primo ali. E o irlandês também. Irlandês, né? Bom, aqui o cara mal entra, já tá no final de... E o outro ainda fala assim, ó, quem entra aqui, traz a cerveja. Para dar 1-0 no cara também, para levar vantagem, né? O cara tá entrando, leva a cerveja. Só para a gente entender que a equipe é profissionalismo, né? Se vocês se dão bem, ótimo. Se dá certo fora, ótimo, né? Graças a Deus, e está dando certa produtividade, Deus abençoe. Mas é profissional, né? A relação é de colega de trabalho, né? Colega no sentido de cúmplice de um objetivo. Né? Amigo, se acontecer, ótimo. Mas não necessariamente eu tenho que ser amigo de todo mundo para trabalhar bem. Muito pelo contrário. O trabalho em equipe exige colaboração, né? Dá a mãozinha aqui para esse aqui que está afastado. E então é criar isso desde muito cedo, né? Nas crianças. Isso é importante, né? Poxa, cara, tinha isso não pode mais, gente. Mas tinha uma determinada escola aqui da cidade que botava ranking de nota na porta, né? Isso é proibido hoje, né? Um constrangimento, tudo. Assim, você ser o pai do filho que está em primeiro lugar, é beleza, né? Mas você ser o pai do que está lá nos 4 últimos da zona de rebaixamento, é constrangedor, né? Então, assim, colaboração zero. Oi? Isso não seria uma forma de assédio moral? Hoje não pode, não. Graças a Deus não pode mais, não, Kleber. Mas durante muito tempo foi possível. Ranking. Aí os melhores ranqueados tinham a bolsa,
Não sei se vocês pegaram isso na escola de vocês, mas eu ainda alcancei. Era visto como algo positivo. É isso que eu estou falando. Você ser pai lá dos 4 que estão para ir para a Libertadores é beleza. Mas você ser pai dos 4 da zona de rebaixamento, hoje não pode. Isso é proibido, né? Inclusive, é discutido hoje pelo MEC até a prova vir sem a nota, né? O aluno receber só no seu boletim lá, a prova não vir mais com a nota, né? Aí já é também um processo, mas está sendo discutido isso também, de não vir nem a nota na prova. O aluno Aí recebe. Já é frescura demais, né? Oi? Aí já é frescura demais. Tem essa discussão, sim, de não vir nem nota em prova. Oxe, mas aí o aluno não vai ter direito nem se preparar emocionalmente para tomar uma surra quando chegar em casa? Não, ele vai receber, ele e o pai receberam juntos no e-mail lá, o e-mail do colégio. O pai dele viu antes dele. Mas não pode bater mais não, rapaz. Esqueceu? É a lei. Então... Não pode bater no dos outros. Professor, a lei é para ser cumprida, mas será que é cumprida por todos? Um alerta. Agora o Estado que quer cuidar do seu filho, definir o que ele é. Não é os pais. Um alerta faz parte do jogo. Mas hoje não pode, né? Então, tem um monte de regras aí. Então, mas assim, só para vocês terem uma ideia dessa questão da colaboração, né? A gente trabalhava em equipe e as notas eram individuais, tem todo um processo. Vocês percebem hoje na escola, já colocando trabalho em equipe, ensinando as crianças já a trabalhar em equipe na escola. Eu fui de uma geração que praticamente não fiz trabalho em equipe, vim aprendendo na faculdade e aí apanho até hoje. E a diferença de grupo e equipe, gente. Grupo. O desempenho de um grupo de trabalho é resultado da soma dos desempenhos individuais, né? Então, desempenho de um grupo de trabalho, somos individuais ali, Deus abençoe. Quando você tem uma equipe, o desempenho de uma equipe, além de incluir os resultados individuais, inclui o chamado resultado do trabalho coletivo. O resultado do trabalho coletivo é aquilo que 2 ou mais membros precisam fazer em conjunto, e isso reflete a real contribuição dos membros de uma equipe. Grupo, a gente se reúne aqui no grupo, faz o trabalho e entrega. Na equipe, a gente vai discutir, vai analisar, vai trazer uma nova proposta, vamos tentar fazer um trabalho de forma diferente, vamos tentar inventar naquele seminário. Então, isso vale para o trabalho também. Então, muitas vezes você está em um grupo, fazendo trabalho em grupo, achando que está fazendo trabalho em equipe. Aí a pessoa cobra o que não existe. Grupo, o todo é maior do que as partes, né? Grupo, o todo é maior que as partes. Então, o que é um grupo? Conjunto de pessoas com objetivo em comum. O grupo é o conjunto de pessoas com objetivo em comum. Esse é o grupo, tem objetivo em comum. As pessoas decidem e agem de maneira individual, cada um faz o seu, e a gente no final soma aqui. Não há troca de ideias, resulta em uma soma de esforços pessoais e a interação emocional e afetiva é pequena. Então, no grupo, ninguém troca ideia, ninguém tenta fazer da melhor forma, não. Cada um faz o seu, vamos juntar aqui e vamos nessa. Isso acontece na empresa, né? Hoje com essa diversificação das empresas, diferentes formas de contrato de trabalho, está tendo muito grupo, né? Porque a equipe também é conjunto de pessoas com objetivo comum em mente, têm os mesmos interesses, decidem e agem de maneira conjunta, tem forte intercâmbio de ideias, seus esforços se multiplicam, há uma forte interação emocional e afetiva. Essas possuem características que os grupos não têm. Toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe.
A equipe tem interação, né? Vocês descobrem o que cada um é melhor, porque vocês têm uma convivência. Entende que os esforços têm que ser multiplicados. Então, essas são as principais características, né? É a discussão, é a decisão, é perceber que o outro é melhor em você aqui, mas eu posso completar ele aqui. É aí que você forma equipe. Por isso, gente, que muitas vezes o que a gente observa nas organizações são trabalho em grupos. E as pessoas chamando de equipe, né? Nós somos, aí já vai mais que equipe, né? Nós somos um time. E na realidade as pessoas não têm interação. Eu não entendo que eu estou completando o outro, né? Que eu posso ajudar o outro, que eu posso multiplicar esforços. Aí sim é trabalho em equipe. Aí cresce todo mundo. E em qualquer lugar, quando você encontra isso, e você vai encontrar, se não já encontrou, vai encontrar várias vezes na sua vida, você vai encontrar equipes para trabalhar, você tem vontade de não sair, né? Aí o pessoal fala, fulano faz panelinha, só faz trabalho com ciclano, beltrano. Em algum momento, aquele trabalho com ciclano e ciclano, eles foram formando uma equipe. E aí um passa a confiar no outro e começa a ter interação no trabalho. Isso acontece na empresa, né? Isso acontece na vida pessoal, isso vai acontecendo no nosso dia a dia, né? Pô, formou uma equipe legal. É diferente do grupo, né? E o grupo às vezes faz trabalhos belíssimos, mas a equipe cresceu todo mundo. E no grupo, às vezes, 2 ou 3 carregam. Isso acontece na empresa também. Como o Kleber falou aí, né? Ah, fulano não quer sujar a roupa, né? Fica para alguém sujar a roupa. Então, essa é a diferença básica do trabalho em grupo para o trabalho em equipe. Como transformar um grupo em equipe? Isso, gente, vai acontecendo com o tempo. Você vai ganhando confiança, vai percebendo até onde o outro pode ir, né? É quando todo mundo reconhece vantagem em trabalhar em equipe, fica mais fácil. Abraão fala assim, pô, Léo, fica mais fácil de trabalhar em equipe. E fica mesmo. É porque não é fácil trabalhar em equipe, mas fica mais fácil. Disponibilizar objetivos, decisões e responsabilidades. Os objetivos são claros, né? Construir um plano e objetivo claro, está de novo aí. O sucesso sendo para todos, não só para mim, o sucesso é para todo mundo. E disposição em ouvir e aprender. De ouvir o outro, de somar, de chegar a um denominador comum. Se vocês olharem, né, vou usar um exemplo aqui bem, vamos dizer assim, vou usar esse mesmo, bem drástico. Vocês observam esses reality shows, Big Brother, Fazenda, sei lá. Eles botam um monte de pessoas que não se conhecem, eu acho, né? Televisão, Aí coloca todo mundo lá dentro. E percebam que o objetivo é, o tempo todo, não criar vínculo, né? Por que as pessoas não podem ter objetivo, só um vai ganhar? O jogo tem isso, né? O jogo traz a vitória única, para que não se crie o trabalho em equipe. Eles vão conviver em grupos, onde cada um vai lutar ali para o seu objetivo, mas não pode ser equipes. Por isso a discórdia, eles alimentam ali, né, mentalmente ali, a Leide está aí, a Leide caiu, e Bárbara pode falar melhor do que eu, mentalmente ali, é um estrago na vida do ser humano, né? Mental, para que ele não crie equipe, né? Não crie relacionamento. Porque o ser humano, gente, ele tem uma capacidade incrível de encontrar o outro e daqui a pouco aquele outro que encontra outro e já vai formando ali uma equipe que aí se vira time, você tem muito mais dificuldade de derrotar. Muito mais dificuldade de derrotar. E aí, por exemplo, se ele deixar isso acontecer nesse reality show, você vai ter 3 finalistas, 4 finalistas, né? Vai criar ali, eles vão embora juntos. Então, vai quebrando ali, vai criando provas.
Então não é só botar as pessoas ali que ela enlouquece, não. Tem que ter outras coisas para enlouquecer o diachinho ali, para dar ibope, para ter confusão. Porque se formar equipe, vai chegar na final aqueles que acabaram se unindo, né? Se completaram. Então, esse é o que acontece na empresa, é o contrário. A gente luta o tempo todo para formar equipes e é muito difícil. Porque, às vezes, a gente tem uma equipe de 10 pessoas, 8 quer e 2 não. Se a equipe for de 30, piorou. O cara não quer, ele não quer participar. Então, não adianta todo o seu esforço, Abraão, todo o seu esforço, Bruno. Ele não quer participar da formação da equipe. O correto seria a demissão, mas a gente não pode demitir. Ele faz um trabalho técnico bom. Você não pode contar com ele na sua equipe. Pessoal, quando a gente precisa de hora extra, isso já deve acontecer com vocês e vai acontecer várias vezes, você já sabe com quem pode contar. Com quem vai virar para você e falar: Francisco, eu fico. Flávio, conte comigo. Vou com você. Bruno, estamos aí. Professor? Pois não? O mais engraçado é que na entrevista de emprego, quando o patrão pergunta isso aí, todo mundo responde: eu. Tem Hora extra é meu nome. Sim, tem disponibilidade de trabalhar no feriado, sim. Aí quando chega para trabalhar, hoje eu não vou não. Aí isso, aquilo. Essa empresa é uma exploração. Perfeito. Só para a gente entender, a equipe são aqueles que estão com você, que topa, que vai no feriado se você precisar, que faz a hora extra mais um pouquinho que você precisa. Esse é a sua equipe. Os outros estão no grupo. E você sabe disso. É que às vezes a gente fecha o olho, vai se acostumando. Aí, gente, na hora que precisa excluir um da equipe, é esse pensamento que vem. Quem era que dava aquela corridinha a mais, Nilson? Quem é aquele que estava comigo? Qual é aquele que sempre pensou na empresa? É esse que eu quero do meu lado. Gente, toda equipe tem 4 tipos de funcionários, né? Eu vou ter funcionário que são mais executor, que ele coloca o D. Tem um funcionário que é mais o comunicador, que é o I. Tem o perfil mais planejador, que é o que pensa, e tem um perfil mais analista, né? Aquele que gosta mais de números, não gosta muito de conviver com pessoas. E aqui eu vou mostrar para vocês o que é um teste DISC, que você testa a sua equipe. E na equipe eu preciso de todos. O comunicador. Pessoa com perfil comunicador são pessoas ativas, falantes e que se adaptam com facilidade aos ambientes. Normalmente, os comunicadores gostam de movimento, muda de assunto com certa facilidade, possuem vários amigos e trabalham melhor em equipe. Os comunicadores também são criativos e rápidos em suas atitudes. Como nem tudo na vida é perfeito, vamos aos lados ruins. Por outro lado, eles não são reservados, sérios, concentrados e totalmente orientados ao trabalho. Isso pode influenciar negativamente em seu desempenho. Como, por exemplo, em um caso de pressão, o comunicador pode ficar agitado, ansioso e, por isso, não consegue entregar o que lhe foi pedido. Então, em toda equipe eu tenho a figura do comunicador. Pode não ter? Pode, mas sempre tem. Que é um cara super fácil de lidar, mas ele não aperte o juízo dele, não. A borda a gente conhece como conversador. É. Não aperte o juízo dele, não, viu, Kleber? Ele não aguenta muito pressão, não, Guilherme. Mas é uma pessoa muito boa a ter na equipe. Principalmente em algumas áreas, como vendas, né? Analista.
Uma pessoa que possui o perfil analista é mais preocupado, calmo, discreto. São pessoas mais caladas e retraídas. Normalmente, os analistas são pessimistas, não que isso seja uma regra. Com habilidade em tarefas que exigem improviso e detalhes, o analista observa a oportunidade e demonstra as melhores soluções para aquilo que é para ontem. Para a empresa, o analista é um funcionário maravilhoso. São leais e comprometidos. Gostam de surpreender, são curiosos e possuem inteligência verbal significativa. Falam pouco. Porém, vale ressaltar que os analistas merecem atenção e cuidados. Eles são pouco flexíveis e tolerantes. Alguns chegam a ser agressivos ao serem criticados ou quando pensam que estão sendo rejeitados. Por isso, mais atenção a dar o feedback aos analistas. Perceba, gente, que a gente tenta aqui dar um norte, né, a cada tipo de funcionário que tem dentro da empresa, porque é um teste. Nem sempre a gente vai ser só um desse. Os analíticos são fenomenais, altamente comprometidos, né, no trabalho. Geralmente são os que têm os menores índices de falta, mas são aqueles que mais reclamam quando você fala em mudança, Francisco. Eles não querem mudar, Matheus, sabe? É aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, né? Que é de Minas Gerais, seu Barbacena. Descobriu eu aqui, né? Então eles têm uma resistência à mudança porque eles são analistas, né? Ele já está acostumado ali com aquele raciocínio, ele tem um trabalho para mudar. Mas eles mudam, né? Dão mais um esforço, mas eles mudam. Conhecem pessoas analistas? Não conhecem? Vamos agora, o executor. São as pessoas ativas e dinâmicas. E ao contrário dos analistas, os executores são otimistas pela própria natureza. Geralmente, grandes líderes pertencem ao perfil executor. Isso porque é da natureza do executor ter disposição física e mental para realizar a tarefa. Outra característica de uma pessoa com perfil executor é a determinação e a persistência em seus objetivos. Um desafio é tudo que ele precisa. Por outro lado, o executor, quando está sob tensão e desequilíbrio, pode ser mais agressivo e agir com falta de respeito. Em caso de trabalhos mal feitos, o executor não demonstra muito compreensão. Assim sendo, nota-se que o executor gosta de tudo do seu jeito. E, claro, ele prefere ter o controle em suas mãos. Ter o executor na equipe, gente, é ótimo. Ele vai sair para resolver, ele resolve tudo, sabe? É aquele cara que você pergunta onde tem Blueberry em Feira de Santana e ele vai trazer para você. É o cara que resolve tudo. Mas, como ponto negativo, ele é um cara que tem, às vezes, dificuldade em trabalhar a equipe. Ele é muito ele por ele mesmo, né? As pessoas que são executoras aprendem muito cedo a se virar sozinho. Não tem muito negócio de grupo, como diziam os antigos, né? De andar em comboio. Ele anda na dele, né? Ele resolve. É o cara que resolve. É bom ter na equipe. É o que chega, Cleber, aquilo que você falou no início da aula. É aquele, Bruno, que chega resolvendo o problema. Tá falando de Nilson, é? É Nilson, é? Resolvendo o problema. Ele resolve. Geralmente é aquela figura da família que todo mundo conta com ele, né? É ele que faz o de todo mundo da família. Na empresa a mesma coisa. É bem interessante aí. O Nilson já se viu nesse. E por último, gente, não menos importante, o planejador. Geralmente são pessoas calmas, observadoras, possuem uma memória incrível e um controle maravilhoso de tudo. Em situações conflituosas, o planejador é passivo e equilibrado. As decisões são tomadas sem pressão e com bom senso. Agora, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim.
Normalmente o planejador se dá muito bem com regras e normas, adora NR. Toda pessoa possui a necessidade e a necessidade do planejador é nada mais, nada menos que agir conforme o livre-arbítrio, não ter de fazer as mesmas tarefas e ter liberdade para fazer aquilo que ele julga necessário. Algumas vezes essa característica não combina com o que a empresa propõe, podendo causar conflitos e desgaste. Um bom planejador gosta de regras, mas um grande grupo dele não gosta, né? Gosta de criar as próprias fantasias, vamos dizer assim, e às vezes dentro da empresa isso é um problema, porque você tem que seguir as normas e regras. Quando o planejador segue normas e regras, é mais fácil. Quando ele não segue e quer ditar as próprias regras, é um problema, né? Então, gente, não existe... esses testes são feitos para tentar identificar um perfil e na hora que eu for selecionar as pessoas, eu observar o que é que eu tenho mais na empresa e trazer outros perfis para dentro da organização. Mas, de um modo geral, nós temos 2 ou 3 desses. Quando eu falei aqui as características, vocês com certeza se viram em várias delas. Você não tem só uma, você tem várias características. Mas observe a importância de entender, né, cada um e como se comporta. Por exemplo, o comunicador, ele gosta de conversar. Um analista não gosta de conversar. É interessante quando trabalha junto um comunicador e um analista. Você percebe logo, só um fala. Só um fala. Você percebe logo, Robert, né? O executor são pessoas fantásticas, porque ela resolve os problemas. Mas, às vezes, a sua ação falta planejamento. E se você bota um executor do lado de um planejador, é briga o dia todo, porque o planejador não entende porque ele faz sem pensar, o executor faz. E vai resolver, né? E o planejador quer pensar primeiro, analisar os processos. É da pessoa, gente. É da pessoa. Então, isso é muito importante na hora de formular. Eu trouxe alguns cases aqui para vocês verem o que acontece na prática, né? Agora, para exemplificar melhor, vamos imaginar uma pessoa que tem a necessidade de realizar, executar várias coisas importantes para uma empresa e, ao mesmo tempo, é responsável por todo o planejamento e que possua algum desses perfis, executor ou planejador. Em situações normais, uma pessoa pode ser um excelente planejador e um executor médio ou mesmo ruim. Da mesma forma, uma pessoa pode ser uma excelente executora e uma péssima ou razoável planejadora. Raramente terá esses 2 perfis em destaques. Dificilmente um executor e um planejador andam juntos, porque ele se anula, né? O executor é aquele cara que vai lá e resolve, é aquela mulher que vai lá e resolve. Enquanto o planejador, ele mais pensa, ele analisa, ele faz planilha, ele faz as contas. O executor já foi, voltou, já curtiu a festa. Né? Então, então a gente tem essa... Então, às vezes o planejador precisa do executor na vida dele, né? É um casamento bem legal. Às vezes você precisa. E você sabe que, né, que tem pessoas que lhe completam na vida. Independente de relacionamento. São pessoas que lhe completam dentro de um processo. No trabalho. É bem legal. Aí, às vezes, as pessoas perguntam assim, mas, rapaz, fulano é tão certinho e tá andando com aquela pessoa. É por isso aqui. Um comunicador e um analítico. O cara tá lá, ele é mais quieto, olhando tudo, e o comunicador tá aqui. Pedê. Em 2 minutos já fez amizade com o cara da barraca da praia. Com 3 minutos ele já conseguiu um pastel. Com 4 minutos ele já comprou um caldo de cana. Com 5 minutos ele já achou protetor solar. Com 6 minutos ele já está jogando um futebolzinho. E o analista, como ele não vive isso, ele gosta de andar com o planejador, com o comunicador, né? Agora, um analista e um planejador é um dia complicado na sua vida, né? Se você não for nenhum nem outro. Porque tá lá todos 2 pensando, o outro analisando, o outro planejando, e ninguém está produzindo. Então, a empresa, às vezes, precisa observar que perfil ela está precisando. Eu estou precisando agora de mais um comunicador. Não, eu preciso agora de um analista. Tem um comunicador demais. Eu preciso de alguém para planejar melhor. Eu preciso de um líder, né?
Porque o executor tem uma característica de liderança interessante. Só para a gente refletir. Outro exemplo. Agora pense em outra pessoa que você conhece, que é um excelente vendedor. Capaz, inclusive, eu não gosto muito dessa, mas está aqui, sabão que não faz espuma. Tente analisar se essa pessoa é capaz de organizar a empresa, planejar estrategicamente os negócios, cuidar das finanças ou mesmo criar campanhas de marketing. Tudo isso pode ser que seja algo impensável para essa outra pessoa, pois o seu perfil estará mais voltado para a comunicação e para a execução. Gente, por que eu trouxe essa frase aqui? Porque às vezes nós não percebemos que o erro foi nosso. Que lá atrás, na hora de selecionar a pessoa, eu não observei para que eu queria. Eu não identifiquei, Bruno, o perfil daquela pessoa, Flávio. Eu selecionei errado. E aí depois eu cobro daquela pessoa um perfil que ela nunca teve. Teve uma aula atrás que Flávio deu um exemplo muito bom de uma pessoa com um perfil, ele nem conhecia, agora ele está conhecendo, não sei se ele já conhecia essa metodologia. Ele deu um exemplo de uma pessoa que é analítica, né? Ele contou aqui do rapaz que antes de começar a mexer no computador, ele ficava olhando. Ele ali está fazendo as análises dele. É uma pessoa analítica, né? Mas, se Flávio vai contratar um outro funcionário para trabalhar, o ideal é que ele traga um executor para que dê mais prática ao analista. Porque se Flávio trouxer o outro analista, possa ser que eles passem algum tempo maior um olhando para o computador e não esteja produzindo. Então, eu às vezes, analisando o funcionário que eu tenho, eu percebo que eu tenho que trazer um diferente para somar na minha equipe, para mostrar ao executor a importância de analisar, mas para mostrar para quem analisa a importância de executar. É só para vocês entenderem que eu preciso ter na empresa o mais diferentes perfis. Se eu tiver só planejadores, ela não anda. Se eu tiver só executores, ela anda muito rápido e cai. Se eu tiver só analistas, eu estou analisando. E se eu tiver só comunicadores, eu estou conversando. Então, eu preciso ter diferentes. O que faz uma equipe rica, Guilherme, o que faz uma equipe rica, Nilson, é a diversidade. As pessoas são diferentes mesmo. Se eu tivesse uma equipe só de Léo, eu não ia trabalhar amanhã. Porque é chato pra caramba. O pensamento seria o mesmo, o time do futebol seria o mesmo, tudo seria muito parecido. A essência do trabalho é quando você tem a diversidade, né? As diferentes formas de pensar. Cada um de vocês aqui são únicos. E é isso que eu digo para vocês. Na hora de selecionar, o que a minha empresa está precisando, né? Qual o perfil que eu quero? Ou para aquela vaga. Se for uma vaga mais para o setor financeiro, mais para o setor de projeto, os analistas. Se for uma área mais para prospectar cliente, encontrar novas ferramentas, eu preciso de um executor ou preciso de um comunicador. É entender o processo. E as pessoas pegam, as pessoas são diferentes, e coloca lá, o cara está com a cara desse tamanho, porque não é o trabalho dele, porque também ele não sabe qual é o trabalho dele. Ele também não sabe. Gente, ficou claro os perfis DISC? Me deu um ok aí. Ficou claro? Alguma dúvida?
Pessoal, ficou claro? O perfil? Tá me ouvindo? A galera já respondeu, professor, só que lá no chat. No chat, eu tô olhando agora. Tá sim, professor, tranquilo. Pronto, beleza. E o chat não marcou aqui. Obrigado, Robert. Tranquilidade. Gente, depois eu vou colocar um perfil, caso vocês queiram testar, vou colocar um teste do perfil, só para você ver seu perfil mesmo, né? Qual que você tem mais, você tem menos. Bota lá no grupo para que vocês façam. O que é acompanhar da equipe, né? E aí a função de trabalhar em equipe é acompanhar. Bom, o que rotatividade ou turnover, né? O que é rotatividade ou turnover? É o número de funcionários que entram e saem da empresa. É a diferença, né? Então, a admissão mais demissão divide por 2, divide por número de funcionários e multiplica por 100, né? Quanto menor esse índice, melhor, apesar que soma a admissão. Então, assim, é o grau que as pessoas entram. Cada funcionário que entra demora um tempo para eu treinar. Então, quanto mais baixo o meu turnover, ou o funcionário que sai, leva com ele toda a experiência. Quanto mais baixo o meu turnover, melhor. Taxa de absenteísmo, ausência do trabalho. Absenteísmo é ausência do trabalho. É falta, gente. Não tem coisa pior hoje com as empresas enxutas, e você sabe o que eu estou dizendo aqui, do que faltar um funcionário. Eu não tenho hoje equipe suficiente, nenhum de nós temos equipe suficiente para todo mundo. Faltou um, né? Eu sei que tem os atestados, tem a questão do Covid, tem uma série de fatores, né? Mas a empresa também tem que, o gestor tem plano de saúde para os funcionários, incentivar a prática de esporte, né? Cobrar o funcionário que está com sedentarismo, uma série de fatores para que aquele funcionário se movimente no processo. Frequência, pontualidade no trabalho, né? Não é só a frequência de ir, mas a frequência de chegar no horário. Se sua empresa tem horário, né? Até sair também. E não poder fazer a hora extra lá, Francisco, que eu estava falando lá do funcionário que dá uma corridinha a mais. Mas a pontualidade é importantíssima. Gente, você chegar numa empresa que diz que abre 8 horas e 8h30 ela está com o portão fechado, hein? Com os funcionários na porta. Diga aí. Me diga vocês, como é que pode? É chato. Mostra a falta de compromisso da organização com os clientes. Desempenho. Como é que esse funcionário ele cumpre os prazos? Ele finaliza o projeto? Ele produz e traz retorno para a organização? Porque senão, gente, tem que cortar. As empresas estão enxutas. Tem poucos funcionários. Antigamente, eu conseguia me esconder no cantinho da empresa. Hoje não dá. Então, quem não estiver cumprindo os prazos, quem não estiver entregando os projetos, não pode ficar. Aí a empresa resolve ficar, desmotiva aqueles que se esforçam mais. Vocês concordam comigo? É. Nailson tá lá correndo, produzindo, e Léo tá aqui, ó. Final do mês ganhamos iguais. Nailton vai se desmotivar. Pra quê eu correr tanto? Treinamento. Antes do treinamento,
né? A importância de treinar a equipe e observar o funcionário antes do treinamento e a avaliação após o treinamento. Quais foram os retornos, o que melhorou no desempenho dele, o que cresceu a evolução financeira da empresa com o seu trabalho. Isso é vital. Aí Francisco coloca aqui, e quando o desempenho é prejudicado pela sobrecarga do funcionário, perfeito. E hoje, isso que você fala aí, Francisco, é uma grande verdade. Hoje as empresas estão enxutas e os trabalhos estão triplicados. E muita gente não está conseguindo, né? Tem um tópico aqui que é o último que a gente vai falar hoje, que é a qualidade de vida no trabalho. Hoje, nós não podemos negar isso. Nós estamos com baixíssima qualidade de vida no trabalho, como o Francisco falou. Nós estamos com a equipe pequena e, às vezes, tendo que trabalhar por 2, por 3. E recebendo o mesmo salário que você recebia. O que Francisco falou aí é... E o líder, às vezes, não tem muito o que fazer porque não pode contratar. Isso que Francisco coloca aí é a mais pura verdade. Nós estamos todos, estamos com a sobrecarga de trabalho devido ao enxugamento das empresas, onde tinha empresa que era necessário enxugar, mas teve outras empresas que enxugaram e reenxugaram e passaram o pano. E aí essa sobrecarga está assim, Francisco, acontecendo. Nós temos hoje, gente, só mostrar aqui uns números para vocês. Nós temos hoje um crescimento de funcionários afastados na ordem de algo em torno de 35% entre 2017 e 2019. Esse afastamento é provocado por depressão, trabalho repetitivo, problemas cardiovasculares, né, e acidente de trabalho. Todos esses, Francisco, têm a ver com excesso de cobrança. As organizações sabem disso, né, que tem uma sobrecarga muito grande, e o que ela está tentando fazer, Ian, é investir em tecnologia. Perceba que nenhuma quer contratar mais um funcionário. Elas estão tentando investir em tecnologia. Mas até a tecnologia dar certo, Flávio, nós estamos com sobrecarga de trabalho. Isso que o Francisco falou aí é fantástico. E é verdade. E o líder, às vezes, não tem muito o que fazer. Tem que esperar essa nova tecnologia que a empresa está procurando ou tentar ir numa chance e contratar mais alguém. Mas no momento desse, ninguém quer contratar ninguém. Nós estamos em novembro, que era período de custo, período de aumento para alguns setores. Vocês já viram aí como é que está? Surgimento de poucas vagas surgindo, vagas com salários muito baixos. Obrigado, Francisco, uma colocação importantíssima. Nós estamos cada vez mais sem qualidade de vida no trabalho. Todos. E cada vez mais o trabalho ampliando, porque a empresa está esperando a tecnologia, mas até chegar essa nova tecnologia, ficou o trabalho para mim. Francisco coloca aqui que surgiu uma vaga, não sei se é aqui em feira, para engenheiro de R$ 1.500. Fiquei assustado. E tem escrito engenheiro na vaga, Francisco?
Pernambuco, sim. Mas aí o CREA pode atuar, né? Quem botou engenheiro, né? Então, hoje a pressão estamos vivendo é muito grande. E eu tenho certeza que o grau de exigência dessa vaga de engenheiro de R$ 1.500, Francisco, me corrija se eu estiver errado, a pessoa tem que ser o papa do papa do papa do papa, né? Gente, eu vi uma vaga para, com todo respeito, de estoquista. Eu não tenho a menor chance de concorrer para aquela vaga. Bruno, depende, professor. Muitos profissionais assinaram a carteira com a função, mas exercem outra. Agora ele botou engenheiro na vaga, né? É isso que eu tô. Que geralmente bota auxiliar. Alguma coisa assim. Botou na vaga. Botou na vaga, Bruno. Mas o momento atual. Sim, o salário do estoquista era 1.350. Com experiência no ABC, curva ABC. Vai dizendo aí. Né? Just in time. Ele não é um estoquista. Né? Tem certeza que a vaga é para estoquista. Com tanto predicado. Então, é um momento. Né? E aí as pessoas estão adoecendo, né? Aquilo que a gente falou lá no início. Trabalho não pode ser local de doença. Tem alguma coisa no nosso mundo que está errado. Headcount. Todos os contratos pela empresa comparado pelo período. Então, a gente pega, por exemplo, janeiro desse ano eu tinha quantos funcionários? Hoje eu tenho quanto? Aumentou, diminuiu? O que foi que aconteceu? Com certeza, na minha diminuiu, né? Na que eu trabalho por causa da pandemia. Né? Então, tivemos aí. E tudo isso, gente, é em busca. Aliás, tem esse aqui ainda. Indicadores organizacionais, né? Que nota o funcionário daria de 0 a 10 a empresa. Verdadeiro, né? Que às vezes coloca o medo de perder o emprego. De 0 a 6 ele é um delator. De 7 a 8 é neutro. De 9 a 10 ele promove a empresa. Como muita gente tem medo de perder o emprego, bota 9 a 10 e passa para frente. Custo per capita de benefícios. Quanto essa empresa gasta de benefício por número de funcionários? Esse é um percentual muito interessante, porque muitas vezes hoje os benefícios estão ganhando do próprio salário. Vocês viram quantas empresas cortaram o plano de saúde durante a pandemia? 47% das empresas cortaram plano de saúde dos funcionários. Ou cortaram de não ter mais, ou foram para uma empresa com valores mais baixos, ou o funcionário que não pagava nada passou a pagar alguma coisa. E olha que esse ano não teve aumento no plano de saúde. Vocês já imaginaram o número de corte ano que vem que o plano de saúde pode aumentar até 23%? Aí é que agora para de ter. Temos que apostar nos políticos que disseram que vão deixar a saúde do Brasil igual ao Paris. Feira mesmo vai ter 455 hospitais. Vou cancelar o meu.
Competitividade salarial. Comparação do salário médio, não é do período não, gente. Está errado aqui. Do mercado. Né? Quanto é que o mercado paga? Quanto é que eu ganho? Então, se a empresa puder pagar um salário justo dentro da competitividade do mercado, o funcionário fica feliz, né? Porque ele sente que ele ganha dentro da média. Né? Se puder pagar o mais alto, melhor ainda, mas às vezes a organização não pode. E para encerrarmos, está aqui. Qualidade de vida no trabalho. E trabalho em equipe. O que é qualidade de vida no trabalho? É a busca constante, gente, por trabalhar em um local que eu goste. Né? Como Leide falou no início da aula, né? Trabalhe com o que goste e não precisará trabalhar. É mais ou menos isso. E ele casa com o trabalho em equipe. Se eu consigo ter um trabalho que eu consiga realmente formar uma equipe, que eu tenha pessoas que sonham junto comigo um projeto, a tendência é ter uma qualidade de vida no trabalho. Então, eu preciso de competências gerenciais, né? Eu preciso que aquela empresa não faça como o Francisco falou aí muito bem, dê sobrecargas nos funcionários, consiga ter um trabalho justo e que eu produza, que eu tenha identificação com a empresa. Né? Tem funcionários que são apaixonados pela empresa que eles trabalham. Isso é bem legal, essa identificação. Tomar cuidado para não ser alienação, mas de um modo geral é bom. Preocupação consciente com o funcionário. Uma empresa que dá um plano de saúde, uma empresa que volta e meia faz uma palestra sobre planejamento financeiro, sobre alimentação, sobre vida saudável. Isso ajuda muito o funcionário, ele se sente cuidado, ou que faça uma palestra para os filhos dos funcionários, para a família. É bem legal. Oportunidade efetiva de participação. O funcionário sente que ele é ouvido, sente que as queixas dele são solucionadas. Não pode ser só da boca para fora, não. É ouvir e resolver. Visão humanizada da empresa, né? É a visão humana da empresa, das pessoas, do cuidado com ela. Isso é importante e está reduzindo cada vez mais. Na pandemia, praticamente isso acabou, gente. Vamos ser honestos. No começo tem aquele negócio do álcool gel, do cuidado da empresa. Na hora que apertou lá, que as receitas caíram, esquece. Né? E equidade salarial, que os salários sejam justos e iguais de todo pelaquilo que ele desempenha. Não tem coisa pior do que você trabalhar numa empresa e Beltrano ganha X, Ciclano ganha Y, exercendo a mesma função e a empresa paga por debaixo do pano. Aí depois você exige ética do funcionário, se você não teve ética hora nenhuma.